Meus amados irmãos, graça e paz. Amém? A palavra do Senhor nos diz, no Salmo 66, aclamai a Deus, toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Amém. Amado Senhor, graças te rendemos por este dia. Graças te rendemos, ó bendito Deus, por este momento inicial de culto, pela leitura da palavra que tanto alimenta a nossa alma. É a tua palavra, Senhor, palavra bendita, palavra que nos assegura acerca daquilo que o Senhor nos prometeu, a salvação eterna. Muito obrigado, meu Deus, pela presença dos teus filhos e filhas que aqui estão para te render culto, para bendizer e exaltar o teu nome. Esta, Senhor, é a nossa oração pela mediação de Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé e louvaremos o nome do Senhor com o hino 26 do nosso inário. 26 do nosso inário. Deus grandioso. A paz do Senhor, meus irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do
Afinal, em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus, graças a Deus por essa certeza. Eu acho belíssimo esse hino e fico imaginando a cena, quando as portas da mansão se abrir, nós estivermos lá diante dele e ali podermos glorificar o nome do Senhor, adorá-lo e eternamente ali cantar louvores. Que maravilha! E a certeza nos dá uma alegria muito grande ao nosso coração. Glória a Deus por essa certeza, pela certeza que temos de um dia estarmos diante do Senhor, todos nós, louvando eternamente ao Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Amém? Vamos juntos lermos esta preciosa palavra do Senhor de forma alternada. Vamos ler o Salmo de número 42. A alma anela por Deus. De forma bem bonita para o Senhor, com a certeza que estaremos diante dele, salmodiando o seu nome. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te ocultaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Todos juntos, versículo 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Na sua fronte, vamos à presença do nosso Deus neste momento. Grandioso Deus, Pai bendito, Deus maravilhoso. Estamos, Senhor Deus, na Tua casa, Te louvando, Te adorando na beleza da Tua santidade, Senhor Deus. Sabemos que não somos dignos de coisa alguma, mas pela Tua infinita misericórdia, Senhor Deus, sabemos que Tu ouve o nosso louvor,
a nossa adoração. E neste momento, Senhor Deus, estamos entregando este culto em Tuas mãos, para que Tu possas aceitá-lo, ó Pai, como aroma suave às Tuas narinas. Sabemos dos nossos pecados, mas tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Que Tu possas, neste momento, nesta noite, neste culto, falar profundamente aos nossos corações. Que Tu possas impactar a cada um de nós, Senhor, através da Tua preciosa palavra, como tens feito com esse salmo, com esse hino que acabamos de louvar. Ó Deus, também Tu possas usar o pregador desta noite como boca profética Tua, Senhor Deus, para que ele possa, Senhor Deus, transmitir a palavra que Tu já escolheste, que Tu já colocaste ao seu coração, pois Tu sabes as nossas necessidades, aquilo que precisamos ouvir, Senhor Deus. Não aquilo que o pregador quer falar, mas aquilo que Tu queres falar nas nossas vidas. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa ter plena liberdade para fazer a Tua obra aqui no nosso meio. Que possamos descansar em Ti, sabendo, Senhor Deus, que Tu és o Deus da provisão, que Tu és por nós, e quando Tu és por nós, ninguém será contra nós, Senhor. Ó Deus bendito, Deus maravilhoso, que Tu possas, Senhor Deus, estar falando conosco, com a Tua preciosa palavra, que saímos daqui de forma diferente como entramos, saímos daqui descansados em Ti, com a certeza que um dia estaremos diante de Ti, e aí sim, nenhum problema nos abalará, porque eternamente estaremos diante de Ti, Te louvando e engrandecendo o Teu nome. Muito obrigado pelos Teus feitos, Senhor Deus, pois é em nome de Jesus que a Ti oramos, com o perdão dos meus pecados. Amém. Os irmãos podem sentar. Quem está chegando, por favor, pode entrar. Tem bastante lugar aqui na frente, os irmãos podem se acomodar. Enquanto os irmãos estão chegando, se acomodam, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos que entraram por esta porta, a todos que aqui estão, todos aqueles que estão assistindo pela internet a este culto, que possamos nos sentir agradecidos a Deus, alegres diante do Senhor, sabendo que Ele se faz presente aqui no nosso meio. Que cada um de nós possamos ser tocados, possamos ser alimentados pelo Espírito Santo de Deus. Que saiamos convencidos, mas não só convencidos, mas convertidos pelo Espírito de Deus. Que Ele cuida de nós, que Ele verdadeiramente é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Portanto, amado irmão, o seleto amigo, visitante que está conosco, sinta-se à vontade no nosso meio para louvar e engrandecer o nome desse Deus que é Altíssimo. Amém? Vamos, neste espírito de muita alegria, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós convidamos o Ministério de Louvor para juntos estarmos cantando, louvando, meditando nas letras desses louvores que com certeza engrandece o nome de Deus. Graça e paz, queridos, da parte do Senhor Deus. Amém. Esta música nos diz: me rendo aos teus pés para te adorar, para te bendizer. O salmo que lemos nesta noite nos diz que o salmista disse que durante o dia o Senhor Deus estava concedendo misericórdia, e à noite o que existia nos lábios do povo de Deus era um cântico ao Senhor. É justamente isso que Deus tem feito conosco. De manhã tem renovado sobre as nossas vidas as suas misericórdias, e à noite nós nos reunimos aqui para dizer ao Senhor: Deus, muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Louvado seja Deus. Amém, meu irmão? Diga ao Senhor: me rendo aos teus pés para te adorar. Tu és o meu mestre e eu te amo, Senhor Deus. Todos juntos. Me rendo. Me rendo
para te adorar, meu mestre. Te amo, Senhor, te amo mais que a mim. Quero declarar, quero declarar que só tu és santo, santo, santo és, Senhor. Aos teus pés, me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo, Senhor, te amo mais que a mim, mais que a mim. Quero declarar, Senhor, quero declarar que só tu és, que só tu és santo, santo, santo és, Senhor. Santo, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Glória a Deus. A igreja, santo. Ele é santo. Amém, igreja? O Senhor Deus é santo, poderoso. Eu quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Esta música nos diz que se atentamente eu ouvir a voz do Senhor, se atentamente eu obedecer a voz do Senhor, se atentamente eu seguir os seus passos e mais me desviar dele, e recebo do Senhor Deus sempre as bênçãos do Senhor. Deus me abençoa. Obedecer é sempre o melhor. Louvado seja Deus por isso. Louvemos ao Senhor, queridos.
Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos. sobre mim, Mas abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. da tua mesa sempre eu comerei, me fartarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Glória a Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, Seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial sem medidas. sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, Mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. o deserto, O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e eu obedecer. glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Antes de cantarmos a próxima música, queria convidar as crianças até 11 anos de idade que venham aqui à frente, os professores escalados, e nós iremos abençoar os pequeninos e os professores, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar?
Maravilhoso Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, por tua doce presença, Senhor Deus, pelo teu amor, por tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã, Senhor. Ó Deus, nesse momento que o Senhor esteja também usando a cada professor no ensino, na orientação a essas crianças, ó Pai, que o Senhor ministre, que o Senhor fale, que cada professor possa ser usado por Ti mesmo e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Queridos, nós ensinamos uma música pela manhã. Efésios 2, versículo 8 nos diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E esta música fala justamente isso: salvo pela graça, eu fui justificado, justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Bendito seja o nome do Senhor. Celebremos ao Senhor Deus com alegria. Quem não conhece, aprende neste instante, em nome do Senhor. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé. Graça sobre graça, Graça sobre graça, graça sobre graça. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. salvo, Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. justificado, Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. livre serei, Livre serei, de glória em glória, de fé em fé. Graça sobre graça, graça sobre graça. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. salvo, Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem eu quero ouvir a igreja, salvo, salvo,
salvo pela graça, mediante a fé. É dom de Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, podem sentar. Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 1. É um texto bastante conhecido. Todos nós já ouvimos muitas reflexões com base nesse texto. Marcos 1, de 40 a 45. Façamos a leitura alternadamente. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Amém. Amado Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Fala através dela. Eu sou apenas instrumento em tuas mãos. Esconde-me, Deus amado, atrás da tua cruz. Que o Senhor seja apresentado. Que a bondade do Senhor seja apresentada. O homem desapareça, diminua, e a glória do Senhor prevaleça sobre todos nós. Fala, Senhor, ao teu povo. Fala, Senhor, à tua igreja. Quando lemos a tua palavra, temos a certeza absoluta que o Senhor está falando conosco. Portanto, Senhor Deus, em nome de Jesus, e para a glória do teu próprio nome, edifica a todos nós. Edifica, Senhor, a tua igreja aqui presente, teu povo aqui presente. É a minha oração, Senhor. Também suplicando o perdão para os meus pecados pela mediação de Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Fique com a sua Bíblia aberta em Marcos 1, 40 a 45. Meus amados, a pessoa bendita
de Jesus nos comove muito. Quando lemos os evangelhos e olhamos para a atuação de Jesus durante o seu ministério terreno, o seu trabalho nos comove, a sua pessoa nos comove, por um fato importante. O Filho de Deus, o nosso Salvador bendito, durante toda a sua trajetória, como agora, mas eu falo durante o seu ministério terreno, ele sempre esteve preocupado em aliviar o sofrimento humano. É interessante a gente observar essa faceta da personalidade de Jesus. Ele estava sempre preocupado em aliviar a dor e o sofrimento humano. O ministério de Cristo é pontilhado de fatos que asseguram essa sua preocupação. Basta a gente olhar para os evangelhos. E os evangelhos estão pontilhados dessa ação misericordiosa do Senhor nosso Deus. E outra coisa importante. O Senhor não fazia, Ele não estendia a mão, Ele não fazia o bem. Ele não era bondoso, misericordioso, com o propósito de dar um espetáculo público. Se você olhar para o verso 44, o Senhor diz àquele homem que estava leproso. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém. Não divulgue este fato. O Senhor não estava atrás de nenhuma publicidade. O Senhor não estava interessado em publicidade. Ele diz: não revele nada a ninguém, não digas nada a ninguém. É claro que o homem não fez isso. Não atendeu ao pedido do Senhor, mas Jesus nunca se preocupou em oferecer um espetáculo ao povo. Ele nunca se preocupou com isso. O que o Senhor queria era mostrar a sua compreensão da dor humana. Ele queria demonstrar que compreendia claramente o sentimento do ser humano, a dor humana, a aflição humana. A cura do homem, que segundo Lucas 5, verso 12, estava coberto de lepra. Quando a gente olha para Lucas 5,12, que Marcos não diz, o leproso tinha a sua pele completamente tomada pela lepra. Aí você pode imaginar a cena. Cabeça, rosto, os braços, pernas, tudo. Todo o corpo coberto de lepra. Uma doença horrível. Uma doença de pele terrível. Mas o texto mostra para todos nós a compaixão do Senhor pelo sofrimento humano. E o texto de Marcos 1, 40 a 45 descreve, meus irmãos, descreve com muita propriedade, mas com muita propriedade mesmo, a ação do Senhor para curar aquele infeliz coberto de lepra. Era um homem totalmente infeliz.
completamente tomado pela lepra. E eu quero destacar algumas coisas. O Senhor tem compaixão intensa pelo homem. O Senhor sente essa compaixão intensa pelo homem leproso. Olhe para o verso 41. O verso 41 diz: Jesus profundamente compadecido. Ele olha para aquela figura, ele olha para aquele homem, e o texto nos revela que o Senhor é tocado, o Senhor profundamente compadecido. É interessante que quando a gente olha para essa palavra compadecido, a palavra compadecido ensina ou dá a ideia que o Senhor sentiu profunda simpatia pelo homem leproso. Ele sentiu simpatia pelo homem leproso e deu uma grande demonstração de amor. Ele sente simpatia pelo homem e ao mesmo tempo oferece uma demonstração prática de amor. Segunda coisa, o Senhor estendeu a mão. Continua o verso 41. O verso 41 afirma que o Senhor estendeu a mão, dando um sinal muito claro que estava disposto a ajudar aquele homem tão infeliz. Ele estende a sua mão. Aquele homem que estava com a pele inflamada pela doença, com o corpo tomado pela lepra. O Senhor estende a sua mão. Com esse gesto, Ele demonstra que está disposto a cuidar daquele homem, do sofrimento daquele homem, da dor daquele homem. Outra coisa, o Senhor não somente faz o gesto de estender a mão. A palavra diz, o texto nos afirma que o Senhor tocou o leproso. Ele não somente estende a mão, mas o Senhor vai um pouco mais adiante. Ele toca o leproso. Ele sente a pele do leproso. De acordo com a lei judaica, os leprosos viviam isolados. E todo leproso tinha a obrigação de gritar quando qualquer pessoa se aproximava. Ele tinha a obrigação de gritar a seguinte palavra: imundo. A lei dizia isso. Se alguém se aproximava, ele gritava: aqui está uma pessoa imunda, leprosa, afaste-se. Quem assistiu ao filme Ben-Hur, um filme bem antigo, quando os pais ou a mãe de Ben-Hur fica leprosa, ela fica isolada. Era uma judia. E quando o filho descobre, ela sente uma dor imensa no coração e não queria de jeito nenhum a aproximação do filho que ela imaginava morto. Ninguém se aproximava de um leproso. Ninguém queria tocar no leproso. O leproso era proibido de se aproximar das pessoas.
e as pessoas não podiam se aproximar dos leprosos, e muito menos tocá-los. No momento que um judeu tocava no leproso, ele era considerado cerimonialmente impuro. O Senhor conhecia isso. O Senhor conhecia a lei do Velho Testamento. O Senhor conhecia a lei a respeito da doença de lepra. Ele conhecia. Mas o texto diz que o Senhor toca o leproso. O Senhor quebra esse paradigma da lei judaica e toca aquele leproso, a lei cerimonial judaica. Ele quebra esse paradigma. E ele vai cheio de compaixão e toca naquele homem. Toca na pele do leproso. O Senhor não sentiu nojo. O Senhor não se afastou daquele homem. O Senhor não mandou que aquele homem voltasse para a sua caverna, para a sua habitação isolada. O Senhor o toca. O Senhor não sente nojo. Certamente aquele homem naquela época, provavelmente aquele homem fedia muito. Imagine um homem coberto de lepra. Toda a pele inflamada. Tomada pela lepra. Mas o Senhor toca naquele homem. E o texto diz que o Senhor o curou. O Senhor o toca e o Senhor o cura. E a cura foi instantânea, completa e benéfica para o corpo e também para a alma do homem que abordara o Senhor. Ele aborda o Senhor. Ele vai ao encontro do Senhor. O Senhor o toca. O Senhor o cura. Leiamos os versos 41 e 42. Olhe para a sua Bíblia. Jesus, e aí eu digo, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: fica limpo. O homem havia feito um pedido a Deus, havia feito um pedido a Jesus, melhor dizendo: se quiseres, podes purificar-me. O Senhor estende a mão, se aproxima dele, toca naquele leproso e diz: quero, fica limpo. Imagine a cena, meu irmão. Os discípulos que rodeavam o mestre, a multidão que estava ali, de repente, aquele povo todo percebe a aproximação de um imundo, de um leproso. Aquele homem não é afastado. O Senhor não manda ninguém retirá-lo. O Senhor não sente nojo daquele homem. Pelo contrário, sente simpatia. Ele se compadece daquele cidadão judeu, coberto de lepra, e o Senhor o toca. Profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe:
quero, fica limpo. Olhe para o verso 42. No mesmo instante, aquilo que antes era feio, que causava nojo, que distanciava as pessoas, causava repugnância. Muitas vezes as pessoas não suportavam se aproximar de um leproso. E de repente toda a multidão percebe que a pele do homem volta à normalidade. Você pode dizer glória a Deus? Aí eu digo, Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és cheio de compaixão. Tu és bondoso. O Senhor se comove com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa aflição. O Senhor cura aquele homem. Diz o texto que a lepra desapareceu. Aquele homem agora estava completamente limpo. Ele podia voltar para a sinagoga. Ele podia voltar para a sua atividade profissional e social. Ele poderia agora voltar para a sua família. Ele poderia retomar a sua vida. Ele não era mais um proscrito. Ele não era um indesejado. Ele não era mais um imundo. Ele agora era um ser humano normal. Por causa da misericórdia de Jesus. Sabem por quê? Porque Jesus é bom. Jesus é bom. Ele continua sendo bom. Louvado seja o seu nome. Meus amados, essas foram as atitudes extremamente misericordiosas do Senhor. Porém, o texto é também muito objetivo ao explicitar as atitudes corretas do leproso quando se aproximou de Jesus. Vimos a ação do mestre. Como Jesus trabalhou. Como ele pôs em ação o seu amor. Como ele pôs em ação a sua bondade. Mas vejamos o que fez o leproso. Ou o ex-leproso. Primeiro, aquele homem pediu segundo a sua necessidade. Ele rogou. Ele clamou. Ele orou segundo a sua necessidade. Aquele cidadão, cerimonialmente imundo, se aproximou do Senhor, ele se aproximou do mestre e rogou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Glória a Deus. Ele se aproxima e ousa falar com um rabino. Ele ousa falar com o mestre. E ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aquele homem foi específico, ele foi direto ao ponto. Não especulou se o Senhor queria ou não curá-lo. Com muita objetividade, ele rogou: se quiseres, podes purificar-me. Qual é a lição para a minha vida e para a sua vida? Às vezes,
não somos atendidos porque não sabemos pedir. Às vezes, não somos atendidos pelo Senhor. Não somos atendidos pelo Deus poderoso porque não sabemos pedir. A Bíblia ensina que devemos pedir com objetividade. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 7. Veja o que diz Mateus, capítulo 7, verso 7. Toda a igreja. Pedi. Quem está dizendo esta palavra para a minha vida e para a sua vida? É o religioso da esquina? Quem está dizendo é o Senhor. Ele está dizendo aqui: pedi e dar-se-vos-á. Muitas vezes não somos atendidos porque não sabemos pedir. No Evangelho de Marcos, vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 11. Verso 24. Você acompanha a leitura? Eu vou ler a paráfrase da Bíblia Viva. Eu achei interessante. Quando eu estava estudando o texto, peguei algumas Bíblias, aí peguei a Bíblia Viva. E esse verso de Mateus, ou melhor, de Marcos 11, 24, nessa paráfrase da Bíblia Viva, ela é muito importante, significativa. Diz assim: vocês podem orar pedindo o que quiserem. Vocês podem orar pedindo qualquer coisa, o que quiserem. E se crerem, vocês receberão. Aí ele completa, a paráfrase completa dizendo: é de vocês. Aquele homem chega e roga ao Senhor: Senhor, esta é a minha situação. Eu sou um leproso. Se o Senhor quiser, pode me purificar. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 24. João 16, 24. O Senhor disse aos seus discípulos: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém, meu irmão? Qual é a sua necessidade? Meu irmão, qual é a sua necessidade? Solução para conflitos familiares? Conversão do marido ou da esposa? Falta de paz? Cura emocional? Problemas de relacionamento com os filhos? Cura física? Falta de perdão? Problemas na área financeira? Seja qual for a sua carência, rogue, peça, ore com objetividade, segundo a sua necessidade, e o Senhor responderá também com objetividade. O Senhor vai responder com objetividade. Ele não vai ficar rodeando, ele será plenamente objetivo. O exemplo do leproso é um bom exemplo a ser seguido. Pedir ao Senhor com objetivo. Às vezes não sabemos orar, não somos objetivos.
a gente fica circulando em volta da pessoa do mestre. Eu preciso aprender a pedir, sendo explícito, objetivo. Senhor, me falta paz. Eu quero paz na minha vida. Senhor, eu tenho luta emocional. Por favor, me ajude. Senhor, por favor, cure a minha esposa, salve a minha esposa, salve o meu marido. Seja objetivo, específico, em nome de Jesus. Ore segundo a sua necessidade. Seja bem específico. A segunda coisa, o leproso aproximou-se de Jesus com humildade. Quando o Senhor Jesus resolveu percorrer toda a Galileia, esse leproso veio e o adorou. Isto é, aproximou-se de Jesus e caiu de joelhos, reconhecendo a capacidade do Senhor para curá-lo. Ele se humilha. Ele se joga aos pés do Senhor. É o que diz o verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho. Ele se ajoelha. Ali estava um homem carente. Ali estava um homem adoecido fisicamente e também adoecido na alma. Ali estava uma pessoa muito carente. E ele olha para o mestre, ele olha para o Senhor e se ajoelha diante dele, se humilha diante do Senhor. A fé reverente do leproso é demonstrada mediante uma atitude de humildade e submissão, ajoelhando-se diante do mestre, e também quando aquele homem chama a Jesus de Senhor. É o que diz Mateus 8, verso de número 2. Marcos não diz. Marcos diz que ele se ajoelhou. Mateus afirma que além de se humilhar, de se ajoelhar, de pôr a cara no pó, ele diz, Senhor. Ele reconhece a soberania de Cristo. Qualquer bênção que venhamos a pedir ao bendito Salvador, seja ela qual for, cura física ou renovação espiritual, obrigatoriamente deve ser pedida com humildade e submissão. Se eu quero receber do Senhor algum tipo de bênção, se eu quero renovação espiritual para a minha vida, eu preciso pedir ao Senhor com humildade e submissão ao seu senhorio. A Bíblia ensina, meus irmãos, que esta é a atitude que faz voltar o rosto do Senhor em nossa direção. Se aquele leproso, apesar de leproso, apesar de imundo, ele mantivesse ainda um coração cheio de orgulho, ele não teria alcançado a bênção do Senhor. Ele foi humilde e submisso. No Evangelho de Lucas, o Senhor, depois de contar a parábola do fariseu e o publicano, ele concluiu aquela parábola dizendo, o que se humilha será exaltado. O fariseu batia no peito. Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu sou diferente.
Eu sou dizimista fiel. Frequento a sinagoga, o templo. Eu observo o que diz o Velho Testamento. Eu não sou igual a esse que está aí. Isso aí é um pobre publicano. Pertence a ralé. Eu não. Eu sou diferente. Eu sou um exemplo de homem religioso. O Senhor disse que aquele homem sai daquele lugar de oração sem ter recebido a bênção do Senhor. Aquele pobre publicano, humilde, ajoelhado diante do Senhor, não ousava nem levantar os olhos para o céu. Ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Atitude de humildade, de submissão. Aquele homem sai daquele lugar, perdoado, abraçado pelo Senhor, o rosto do Senhor se volta para ele. Ele sai daquele lugar jubiloso, cheio de alegria, porque a sua oração foi respondida. Amém, meu irmão? O leproso chega desse jeito, humilde, se ajoelha, ele roga, ele clama, ele ora, dizendo: Senhor, por favor, o Senhor pode me curar. O Senhor olha para aquele homem ajoelhado diante dele, humilhado diante dele, e o Senhor o exalta em nome de Jesus. O nome de Jesus foi glorificado. No Salmo 147, no verso 6 está escrito: o Senhor ampara os humildes. No livro de Provérbios, lemos que o espírito humilde obterá honra. Tiago, irmão do Senhor, escreveu: o Senhor dá graça aos humildes. Aí eu pergunto: deseja você, meu amado irmão, receber o favor do Senhor? Então seja humilde. Se humilhe diante do Senhor. Aproxime-se do Senhor com o rosto pó, coração humilde, pensamento humilde. O leproso abordou o Senhor com todos esses sentimentos no coração e foi ricamente abençoado em nome de Jesus. A enfermidade foi vencida pelo poder do Senhor. E aquele homem recebeu de volta a sua vida. Não sei como está você. Não sei como você entrou aqui esta noite. Não sei como está a sua alma. Não sei como está o seu coração. Não sei como está o seu interior. Não sei se você está enfermo fisicamente. Não sei se você está enfermo emocionalmente. Não sei. Não sei se você não se sente perdoado pelo Senhor. Mas de uma coisa eu sei. Se você se humilhar, se você clamar, se você apelar para a bondade do Senhor, apelar para a misericórdia do Senhor, apelar para o amor de Deus, com toda certeza o Senhor vai ouvir a sua oração. Em terceiro e último lugar, aquele leproso submeteu-se à vontade do Senhor. É importante a igreja observar que o corpo daquele homem estava invadido por uma doença incurável naquela época. Mas nada havia de errado com a força de sua fé.
Fisicamente ele estava enfermo. A lepra dominou o seu corpo. Uma doença incurável. Mas nada havia de errado com a força de sua fé. O leproso ouvira sobre o grande poder de Jesus. Muitos milagres houve durante aquele circuito pela Galileia. O Senhor operou muitos milagres e certamente ele tomou conhecimento. Ele estava ali na região. Marcos 1,39 vai nos dizer isto. Marcos 1,39. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Curando, expelindo demônios, fazendo o bem, atendendo às pessoas. Agora esse leproso, irmãos, em sua súplica, em seu pedido, em sua oração, ele não usou a sua fé para forçar um milagre. Ele não fez exigência nenhuma, ele não usou a sua fé, que estava intocada, o seu corpo estava chagado sim, ele estava enfermo, mas nada havia de errado com a sua fé. Porém, ele não usou a sua fé para exigir, para forçar um milagre. Ele diz assim: se quiseres. Amém? Meus amados, como é difícil para o ser humano chegar diante de Deus, uma pessoa doente, uma pessoa com problema, e dizer para Deus: Senhor, a tua vontade seja feita, não a minha vontade. Um crente cheio do Espírito, consagrado a Deus, cheio da unção do Senhor, e de repente o médico diz: você está com uma doença terminal. E o médico acrescenta: você tem 6 meses de vida. 1 ano. 2 meses. 1 mês. 1 semana. E aquele crente cheio do Espírito, que sempre trabalhou em prol do reino, se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso e em oração dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se estiver nos teus planos, eu vou ficar completamente sadio. Essa doença vai desaparecer do meu corpo. Eu darei testemunho diante do teu povo, falando do teu poder e da tua grandeza. Agora, Senhor, faça segundo a tua vontade. Como é difícil, irmãos. Você pegar um filho no braço, morrendo, e orar, dizendo: Senhor, faça como o Senhor quiser. Se o Senhor o levar, continuarei glorificando o teu nome. Se o Senhor o tirar de mim, eu
continuarei te servindo para sempre. Se o Senhor não me curar, eu continuarei falando do teu amor. Se o Senhor não estender a sua mão, não me tocar, não me curar, eu continuarei te servindo, porque eu fui chamado para te servir. Eu sou servo. Aquele homem orou dessa forma: se quiseres, podes purificar-me. Ele reconhecia a grandeza do Senhor. Ele reconhecia a soberania do Senhor nosso Deus. Ele conhecia o Velho Testamento com toda certeza. E a gente sabe, meus amados, todos nós sabemos que a soberania do Senhor permeia toda a Escritura. Ele é soberano. Ele é o Senhor, Ele faz como quer, quando quer, na hora que quer. Se nesta noite Ele quiser, Ele pode curar a todos. Ele pode curar os enfermos. Ele pode salvar as vidas. Ele pode. O poder está com Ele. A glória está com Ele. A soberania está com o Senhor. No Evangelho de Mateus, o Senhor afirmou o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Davi, no Salmo 29, afirma que o Deus Criador comanda, observe. Davi, no Salmo 29, afirma que o Deus Criador comanda até os acontecimentos da natureza. Aquilo que acontece na natureza, o Senhor está comandando. O verso 10 diz: o Senhor preside os dilúvios. Ele comanda tudo. Ele preside a tudo. Os filhos de Coré, no Salmo 47, eles afirmam que o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Bendito seja o seu nome para sempre. Meus amados, até o coração da mais alta autoridade está na mão do Senhor. O coração do rei está na mão do Senhor, diz Provérbios 21, verso 1. Tudo está na mão dele. Ele comanda a tudo. Como dizia o pastor Felipe de manhã, nada pega o Senhor desprevenido. Ele está atento a tudo, Ele comanda tudo, porque Ele é Deus. Eu faço uma pergunta. Você deseja receber o favor do Senhor? A bênção do Senhor? Então, faça o seguinte: largue o seu desejo pessoal, largue o seu achômetro, dobre-se diante do poder e da glória do Senhor, se ajoelhe diante da majestade divina, faça como fez Isaías lá no capítulo 6 do seu livro, lá da sua profecia. Reconheça a glória do Deus eterno. E diga assim: Senhor, eu nem sou digno de estar aqui diante de Ti. Nem digno eu sou. Quem sou eu? Eu não passo de pó. Eu não sou absolutamente nada. Reconheça que somente o Senhor pode mudar o curso de sua história. Mais ninguém.
Somente Deus pode mudar o curso de uma vida. Ninguém mais. Qualquer coisa que desejarmos para a nossa vida, devemos perguntar ao Senhor: queres isto para a minha vida? Seja o que for, meu amado, a mínima coisa, você precisa chegar diante dele, dizendo: Senhor, tu queres isto para a minha vida? É a tua vontade para a minha vida, Senhor? É o teu querer? Quando o pedido está de acordo com a vontade soberana do Senhor, ele diz, como disse ao leproso: quero, recebe a tua bênção. Quero, fica limpo. Certamente ele te dirá: hoje, agora, neste momento, quero abençoar a tua vida. A palavra quero é uma palavra de consolo divino. Quando eu oro e o Senhor diz: eu quero te abençoar, essa palavra traz consolo à minha vida. Imagine aquele leproso, quando ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar. Talvez ele esperasse ouvir: filho, ainda não chegou a tua hora. Aquele homem recebe uma palavra objetiva, direta. O Senhor diz: quero. E aquele homem é completamente curado. O leproso foi consolado e curado radicalmente pelo Senhor, porque seguiu rigorosamente as regras da palavra de Deus. Eu e você somos abençoados, consolados, quando observamos as seguintes condições: pedir segundo as nossas necessidades, aproximar-se do Senhor com humildade e submissão total. Submissão. Senhor, a tua vontade prevalece sobre a minha vontade. O teu querer prevalece sobre o meu querer. Não é como eu quero, e sim como tu queres. E como servo, eu aceito aquilo que o Senhor vai mandar para a minha vida. Se é para continuar doente, eu vou continuar doente para a glória do teu nome. Se eu vou ficar curado, ficarei curado para a glória do teu nome. Amém, meu irmão? Submissão. Eu aceito, Senhor, a tua vontade. Nada exijo de ti. Amém? Faça isso, meu irmão. Fique em pé. Louvemos ao Senhor. Dá só o tom aí para eu ouvir. Enquanto o grupo está cantando, lembre-se de um fato importante. Aquele homem chamado Jesus, que tocou aquele leproso, abençoou aquele homem e o curou. Ele está aqui em nosso meio. Glória a Deus. Estarei presente quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Glória a Deus. Então ore segundo a sua necessidade, seja ela qual for. Peça ao Senhor enquanto o grupo canta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tu és soberano, Senhor, sobre todas as coisas.
Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Mais uma vez, queridos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Enquanto nós cantamos, se você quiser sair do seu lugar, se aproximando aqui do altar, estaremos orando ao Senhor. E vamos apresentar a sua vida, a sua necessidade, diante do Deus poderoso. E Ele vai responder segundo a sua vontade, que é soberana. E apesar dessa glória que tem, De uma coisa eu sei: Ele pode todas as coisas. comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada havia de errado com a fé daquele homem leproso. Agora, ele não usou a sua fé para impor a sua vontade, para decretar o seu querer. Ele disse: se quiseres, podes purificar. Meu querido irmão, em nome de Jesus, diga: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu aceito a tua vontade. Eu sou teu servo. Seja qual for a resposta, eu continuarei te servindo para a glória do teu nome, Senhor. Fale com Deus desta maneira. Seja explícito, objetivo, direto, vá ao ponto. E aquele que também é objetivo, aquele que não faz rodeios, o Senhor vai direto também ao ponto. Ele vai lá e diz: vai ser desta maneira. E o servo do Senhor vai se submeter àquilo que o Senhor determina. Então, meu amado irmão, ore dessa maneira, peça dessa forma, creia. Nada havia de errado com a fé daquele homem leproso. Creia no poder do Senhor. Creia em nome de Jesus. Eu vou pedir a todos que fechem os olhos. A todos. O Senhor está trabalhando na vida de todos nós que aqui estamos, consolando, dando um abraço fraternal, cuidando de nós, cuidando do nosso ferimento emocional, cuidando do nosso corpo físico. Ele cuida de todos nós. O Senhor se interessa pela nossa vida. Ele é um Deus cuidadoso.
misericordioso. Ele é um pastor muito, muito, mas muito mesmo, muito cuidadoso. E o Senhor deseja nesta noite tocar a sua vida. Ele estendeu a mão. Não apenas estendeu a mão, ele tocou aquele leproso. Instantaneamente ele foi curado. Quem sabe nesta noite o Senhor está dizendo: meu filho, esta é a tua hora. Ele está dizendo: minha filha, filha minha, este é o teu momento. Tu vais receber a tua bênção. Creia em nome de Jesus. Amado Senhor, Deus bendito, Tu és o nosso Deus. Contigo, Senhor, está a compaixão. Contigo, Senhor, está a bênção. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente nos momentos de tribulação. O Senhor não nos desampara. Ele cuida de nós. Ele nos toca. E eu creio, Senhor, que neste momento o Senhor está tocando nessas vidas. O Senhor está tocando na vida daquele ou daquela, de vidas que precisam de uma resposta do Senhor. Oh Senhor, o Senhor conhece cada vida aqui presente. O Senhor conhece cada situação, cada necessidade. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece cada necessidade. Ó Deus, pela mediação de Cristo, eu te rogo, Senhor, abençoe essas vidas. Abençoe, Senhor, esses corações. Senhor, faça segundo a tua vontade, que é soberana. Não haja, Senhor, em nós nenhum desejo de prevalecer sobre a tua vontade. Nos humilhamos diante de ti, Senhor. Rogamos humildemente, em nome de Jesus. Eu te suplico, Senhor. Eu te suplico. Eu te rogo, Senhor. Oh, meu Salvador. Eu te peço humildemente. Toca na vida daquele que está enfermo. Toca na vida daquela que está enferma. E o nome do Senhor seja glorificado. O nome do Deus eterno seja glorificado neste momento, Senhor. A glória é tua, Senhor. O poder é teu. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Portanto, em nome de Jesus, eu peço aos meus queridos irmãos e irmãs que creiam no poder do Senhor. Em nome de Jesus, receba a resposta do Senhor, seja ela qual for, e continue glorificando o nome que está acima de todo nome, o nome vitorioso de Jesus. É em nome dele que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe.
Podem assentar, meus irmãos, somente um instante. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele pode todas as coisas. Ele traz alívio, Ele traz consolo. Ele traz perdão. Ele traz cura para a nossa alma. Jesus é assim. É o seu jeito de agir. É o seu jeito de trabalhar. E Ele vai continuar abençoando o seu povo até a sua volta gloriosa em nome de Jesus. Amém? Ele vai continuar abençoando. Em nome do Senhor. Agradeço a Deus pela sua presença. Deus abençoe a sua vida ricamente. E tenhamos todos nós uma semana maravilhosa, vivida aos pés do nosso Mestre, do nosso bendito Salvador, aos pés de Cristo. Alguns avisos antes de terminar. Os pais das crianças que querem participar da cantata de Natal, procurem a irmã Vanusa para fazer a inscrição e também receber o CD. Procure a irmã Vanusa, se você deseja que seu filho participe desse trabalho de final de ano, meus irmãos. Amanhã, casais aos pés da cruz. Na terça-feira, 15 horas, oração. Quarta-feira, discipulado para jovens e adolescentes, e também os pequenos grupos estarão reunidos. Quinta-feira, ensaio para o coroarte. Sexta-feira, oração, 20 horas. Sábado, de 6 às 7 da manhã, culto matinal. Domingo, os trabalhos normais. 9 horas, 10 horas, escola bíblica dominical, 18 horas o culto. A Campege, quem deseja fazer a sua inscrição, procure o pastor Felipe para o Acampege. Devolução de fichas para o encontro Acampege 2013, uma nova história. Aí está. Novembro, nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro, no acampamento da Igreja Batista El Shaddai, uma nova história, Acampege 2013. Quem tem ficha para devolver para o encontro de jovens, procurar Renan e Isa após o nosso culto. Entregue, devolva a sua ficha. Não sei se ainda há vagas, ou se ainda há fichas para entregar. Não, então somente devolução de fichas para o encontro de jovens com Cristo. Peço à igreja que mais uma vez se ponha em pé. A gente vai impetrar a bênção apostólica e depois cantaremos o tríplice amém. A sua vida foi abençoada? Então agradeça a Deus. Ouviu a voz do Senhor? Diga: bendito seja o nome de Deus. Glória a Deus. A resposta sempre será segundo a vontade dEle. Não é segundo a minha vontade, porque se fosse segundo a minha vontade, não haveria nenhuma ovelha minha doente. Se eu tivesse o poder de curá-las. Mas o poder pertence a Deus. Ele quis curar o leproso. Ele curou 10 de uma vez, em outra oportunidade. Naqueles dias em Israel, só haviam 11 leprosos. Muitos. Ele curou aquele. Quem sabe se nesta noite Ele não curou a sua vida? Não sei. É uma coisa entre você e Ele. Você sabe. Eu não sei, você sabe.
Deus, com certeza, Ele tocou em alguém. Eu tenho convicção profunda que hoje o Senhor tocou em alguém, assim como fez com aquele leproso. Mas de uma coisa também eu sei: se o Senhor não me tocou para me curar, eu continuo dizendo, o Senhor continua sendo o meu Deus, e eu vou te servir para todo o sempre. Amém? E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito. Ó Senhor, que essas bênçãos benditas sejam derramadas sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Sente, meu irmão, e agradeça ao Senhor. Sente, minha irmã, e agradeça ao Senhor. Eu gostaria de falar rapidamente com os presbíteros, todos os presbíteros presentes, rapidamente, logo depois, por favor.